Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém? Amém? Amém. Irmãos, nós já lemos aqui todo o texto. Vou até pedir para o irmão Gabriel adiantar um pouquinho os slides ali, porque ali é literalmente a transcrição, deixar somente nesse slide. A graça transformadora, irmão. A graça de Deus é algo transformador. Quem crê assim? Amém? Outra pergunta: quem crê na Bíblia? Quem crê na palavra de Deus? Você crê de verdade? De verdade mesmo? Amém. Isso é muito bom. Porque tem coisas na Bíblia que é maravilhosa. A Bíblia é um livro maravilhoso, que nos ensina a sermos pessoas melhores, a nos socializar. A Bíblia fala sobre o plano perfeito de salvação de Deus para a humanidade. A Bíblia fala sobre bênçãos que Deus tem para nos dar. A Bíblia fala sobre a conduta que o homem deve ter para que ele venha ser bem sucedido em suas ações, com sua família, com seus filhos, com Deus, com a igreja. Mas a Bíblia também às vezes tem algumas repreensões duras, não é verdade? A Bíblia fala sobre algumas coisas que muitas vezes a gente não quer nem ouvir. Quando falamos sobre o inferno, sobre a condenação, sobre que existem pessoas que Deus olha com um olhar de ira, a gente fica meio assim, sem entender direito. E aí tem certas coisas da Bíblia que a gente chega até a duvidar. Essa é bem a verdade. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E isso aconteceu uma vez que eu fui em Piracicaba, quando minha irmã ainda morava nessa cidade, há uns 8, 9 anos atrás, porque o Murilo acho que ele tinha um ano e meio, 2 anos, hoje ele tem 10 anos, é meu filho. E aí nós fomos visitar a minha irmã, e ela, na ocasião, nos levou até o zoológico da cidade. E por sinal, um zoológico até grande, né, pelo tamanho da cidade, bem organizado. E quando nós estávamos chegando, estávamos estacionando o carro, do lado de fora ainda, eu escutei um rugido, uma coisa assim estrondosa. Eu olhei para o meu cunhado e falei: o que foi isso? Foi um leão. Ela falou: tem leão aí. Eu falei: meu Deus, leão? Ela falou: um leão. Aí meu cunhado, que trabalhava próximo do zoológico, 3 quilômetros mais ou menos de distância, ele trabalhava numa usina. Ele falou: de madrugada, quando esse leão ruge, eu escuto lá da empresa. Eu falei: meu Deus do céu. E aí eu já entrei no zoológico imaginando que, como todas as vezes, ou pelo menos a maioria das vezes, você quer ver o animal e ele não quer sair da toca, não é verdade? Alguns têm hábitos noturnos diurnos e você fica doido para ver o animal e ele não sai. E foi quase isso, porque nós chegamos lá, o leão estava bem descansando, tomando um pouco de sol. E aí eu me aproximei com o Murilo no colo, na época, bem pertinho da grade, com a Joyce também. Aí o leão veio, como quem não queria nada, bem preguiçoso. E esse leão soltou um rugido, irmão, perto de nós. O Murilo entrou num desespero no meu colo. Na hora, irmão, na hora, eu falei assim: Davi nunca matou um desse. É mentira. Davi não matou um desse, não é possível que Davi matou um leão. Quando eu comecei a olhar a estrutura do leão, aquela musculatura, aquelas garras, aquela boca, aquela juba, aquele rugido, irmão, eu falei: é mentira, não pode ser que Davi matou um bicho desse. Mas aí eu pedi perdão, se a Bíblia fala que Davi matou, eu creio que Davi matou.
né? E aí a série, reproduzida depois pela Rede Record, mostrou uma cena lá para entender, porque nem os produtores, eu acho que, da série conseguiriam descrever uma cena de Davi lutando com o leão e matando. Aí a cena ficou mais ou menos Davi em cima de um penhasco e o leão embaixo, ele jogou uma pedra, né, muito grande em cima do leão e ele morreu. Eu acho que foi a única maneira que os produtores da minissérie lá conseguiu reproduzir a morte do leão que Davi matou, porque acreditar que não enfrentou o leão. E aí esse é só um exemplo, porque existem coisas na Bíblia que não era para se duvidar tanto e a gente duvida, ou pelo menos não crê como deveria crer, quando se trata do assunto da graça. Um exemplo, quando se fala de graça, o que é graça? A definição de graça teologicamente mais conhecida é o favor imerecido de Deus para conosco. Não é assim? Não é graça, não é isso? É um favor de Deus para nós que não merecemos. E por que não acreditamos? Por que não usufruímos disso? Por que não vivemos debaixo dessa declaração, debaixo dessa bênção que é a graça de Deus para as nossas vidas? Não conseguimos acreditar que Deus vai nos abençoar sem nós merecermos. Conseguimos crer que um homem mata um leão, mas não conseguimos crer que Deus vai nos abençoar sem que nós mereçamos. Porque existe um ciclo, como fosse uma roda de rato. Sabe aquela rodinha de rato que tem na gaiola, que ele roda e não sai do lugar? Existem pelo menos duas rodas de rato que eu quero falar nessa noite. Uma é que nós temos como um parâmetro que já foi determinado para nós, ou pelo menos aprendemos assim, não que foi determinado, mas talvez é a maneira que você conheceu Deus, que existe um ser divino, que podemos chamar de Deus, independentemente da religião em que se estivesse tratando do ser divino, em que nós que somos seres inferiores, para ter acesso a Ele, temos que fazer algo que Ele goste, algo que o agrade, algo que esteja dentro do que Ele estabeleceu que nós fizéssemos e que não podemos errar. E todas as vezes que nós nos comportamos certinho, corretamente, Ele, consequentemente, nos abençoa. E nós ficamos nesse ciclo. Vou fazer o que é bom, vou fazer o que é agradável, vou fazer o que Ele gosta e Ele vai me abençoar. Eu vou fazer, Ele vai me dar. Eu vou fazer, Ele vai me dar. Até quando você erra, e aí parece que quebrou esse ciclo. Ou entra pelo menos num outro ciclo. Eu errei, Ele vai me amaldiçoar. Eu não consegui fazer, eu pequei, vai vir desgraça sobre a minha vida. Aí você entra num outro ciclo. Porque você tem essa visão de que Deus ele é bom só enquanto você é. A partir do momento que você deixa de ser o que você falha, Ele deixa de ser bom. Ele não te abençoa. Aí você não consegue compreender. Você crê que Davi matou um leão, que uma baleia engoliu Jonas e o cuspiu vivo, que Davi matou um urso, que o mar vermelho se abriu, mas não crê que Deus te abençoa mesmo sem você merecer. Aleluia! Glórias a Deus! E aí ficamos nesse ciclo. Mas a graça de Deus não é assim que funciona. Na graça de Deus funciona que mesmo sem você merecer, o padrão de Deus continua elevado, porque nós tentamos alinhar Deus dentro do nosso padrão humano. Porque é assim que nós tratamos as pessoas. Ah, aquele camarada é bom, então eu vou ajudar. Ele não é muito bom não, vive pisando na bola, então não sei se eu vou ajudar. Porque o nosso padrão humano não é o padrão de Deus. E não dá para entender. Não dá. Não vou conseguir explicar. Ninguém vai conseguir explicar essa lógica do Evangelho. De que Deus abençoa quem não merece. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para nós que cremos e loucura para os que perecem. Mas às vezes também parece que é loucura para nós que cremos também. Porque como pode um ser tão bondoso olhar para nós que somos tão imperfeitos e nos abençoar sem nós merecermos? Qual é a lógica disso? Nós não conseguimos encontrar lógica. E aí, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele faz uma descrição de como nós éramos antes da graça de Deus nos atingir e nos alcançar. Ele fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Começa o texto dessa forma. Quando Paulo fala de morto, ele está falando literalmente de uma pessoa morta. Ele faz uma comparação. Morto não tem vontade. Vocês talvez já tiveram a infelicidade de participar de um funeral e ver um morto. Ele não fala, ele não se relaciona, ele não se expressa, não tem sentimento, não tem emoção. Ele
não faz nada, literalmente está morto. E Paulo fala que é assim que nós estávamos. E qual era a causa dessa morte? Transgressões e pecados. Mas você pode falar, mas o que eu fiz para Deus me considerar morto? Você é simplesmente a continuidade do que foi realizado no Éden, quando Deus estabeleceu uma regra para o primeiro homem e para a primeira mulher, e eles quebraram. E aí toda a humanidade saiu dessas duas pessoas. Toda a humanidade só existe porque essas duas pessoas cumpriram um propósito: encher e multiplicar. Encher a terra e multiplicar, isso sim. Mas não conseguiram obedecer o que Deus falou para eles não comerem o fruto. Eles desobedeceram. E aí quando desobedeceram, toda a sua descendência, o pecado entrou no mundo. E toda a sua descendência foi atingida pelo pecado. Até o ponto de a Bíblia dizer que a natureza também foi atingida por esse pecado também. E aí você pode até querer justificar que você não tem pecado, que não tem nada a ver com o pecado de Adão. Agora só um exemplo bem simples para você entender como fica, dizer assim, a fama de uma pessoa. Por exemplo, vamos dizer que há uns 300 anos atrás, um homem cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro, horrível, e foi levado até o juiz para ser condenado, ser julgado. E aí o juiz, muito misericordioso, falou assim: não, libera esse homem, deixa ele embora. Eu estou com o coração bom, hoje não vou prender. E aí esse homem vai para sua casa, mas todo lugar que ele passa, alguém fala assim: olha lá o homicida, olha lá o assassino. E aí esse homem tem um filho. E aí quando esse filho nasce, qual é a fama que ele carrega? Olha lá o filho do assassino que não foi preso. Aí nasce o neto, olha lá o neto do assassino que não foi preso. E assim, você está entendendo que com Adão foi a mesma coisa. O que esse bisneto tem a ver? Mas carrega, e nós carregamos o pecado. Nós carregamos isso, e Deus diz que a causa de nós estarmos mortos para Deus é o pecado, mortos espiritualmente falando. Porque essas pessoas, nós estávamos vivos, fisiológica e biologicamente. Nos relacionávamos, trabalhávamos ou trabalhamos ainda, mesmo estando mortos para Deus, nós estamos vivos, fisicamente falando. E a gente trabalha, produz, artistas criam artes, pessoas têm mentes magníficas, mas para Deus, quando Deus olha, estão mortos espiritualmente. E aí, essas pessoas não têm a capacidade, por si só, de querer Deus, porque elas estão mortas, e morto não consegue fazer nada. Isso é um exemplo de que, assim, por mais que você esteja vivo, fisicamente falando, quando você tenta buscar a Deus, se não for Deus que vem te buscar, você não consegue. E eu quero usar aqui uma outra analogia. Um alpinista estava escalando uma montanha, e já estava ficando escurecendo, e ele queria chegar num determinado local para acampar e depois continuar a sua subida. E ele não estava conseguindo, ele começou a escurecer mais rápido. E aí ele tentando acelerar para chegar naquele local, ele se desequilibrou e começou a cair da montanha. E aí ele começou a tentar segurar algum lugar, segurou em algumas raízes, ficou preso, enroscou o braço e ficou pendurado. Mas não conseguia tocar o pé no chão, em nenhum lugar seguro. E ele ficou ali muito tempo, 1 hora, 2 horas, ele já não sabia mais o que fazer. E aí, entenda o que eu estou falando, que você, independente da necessidade que você está, independente do apuro que você vive, quando você está morto espiritualmente, você não crê que Deus existe ou que Deus vai fazer alguma coisa por você. Você não consegue ter acesso a Deus se Deus não vir com a sua poderosa e abençoadora graça. E aí esse homem estava lá e ele, depois de umas 2 horas, ouviu uma voz: pule. Aí ele: tem alguém falando aí? Aí a voz de novo: pule. Aí ele: quem está lá em cima? Aí a voz disse: sou eu, Deus. Ele: ah, tá, tem mais alguém aí? Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Estava vivo, mas está morto espiritualmente. Você fala de Deus com um que está morto espiritualmente, ele fala: se Deus existisse, não estava essa desgraça no mundo, não estava essa miséria, não estava esse caos, não tinha tanta diferença social, não tinha miséria, não tinha morte, não tinha violência. Porque Deus não existe, porque ele não crê que Deus existe, porque ele está morto nos seus próprios pecados. E por mais que ele tente, ou que nós tentamos evangelizar, existe algo que, se ele, por forças dele mesmo, ele não consegue. Porque nós estávamos mortos em transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver, quando seguíamos a presente ordem do mundo.
Ou seja, por mais que ele tente, ou que se alguém tenta falar alguma coisa de Deus, ele segue a presente ordem do mundo. Qual é essa presente ordem do mundo? Essa presente ordem do mundo, Efésios 2:1 diz que ela é dominada pelo príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos filhos da desobediência. E quem é que está determinando o curso do mundo? É o diabo. E as pessoas estão mortas e seguindo esse curso. E por si só não tem como elas voltarem para Deus, porque estão mortas. Todavia, Deus, Paulo fala, com a sua misericórdia e grande amor com que nos amou, nos deu vida. Estávamos mortos. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Não foi você por sua força e vontade que foi, mas você estava morto. Morto não faz nada. Mas Deus, com seu amor e misericórdia, o que é misericórdia? É Deus não condenar o que nós merecemos por nossos pecados. E o que é graça? É Deus nos abençoar mesmo nós não merecendo. Deus, através da sua misericórdia e amor, nos deu vida. É como se Deus pegasse o desfibrilador, chegasse em todos nós e pum, desse aquele choque de 360, 20 joules, sei lá quantos joules, e você vivesse a vida. É você conseguisse, você passar a enxergar as coisas de Deus. E isso é graça, porque nós não merecíamos. O nosso destino era a ira, era a condenação, mas Deus nos amou, Deus nos salvou pela sua preciosa e poderosa graça. A ponto de o mesmo apóstolo Paulo falar assim, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém merecia, não há um justo sequer, nenhum sequer. Todos merecem a condenação, a Bíblia diz, mas Deus veio e nos deu vida. Não é porque você é bom, não é porque você merece, é porque você estava morto. Porque morto não tem o que fazer, morto não tem como desejar nada. E aí Cristo veio, e por meio da tua graça, Ele nos deu vida e nos deu a salvação. E Ele disse que a salvação, ela veio para nós por meio da fé. E a fé foi produzida em você quando você ouviu a palavra de Deus e você creu. Porque diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quando você ouviu alguém falar que Deus poderia mudar a sua vida, e você creu, era Deus já introduzindo a graça sobre a sua vida, e querendo te trazer da morte para a vida, e Ele te trouxe e te colocou aqui para você poder glorificar. E aí nós somos salvos pela graça, por essa preciosa e poderosa graça. Então aqui nós temos dois estados: quem nós éramos e quem nós passamos a ser agora. Como está ali, quem éramos, estado natural, e agora a ação de Deus nos deu um estado espiritual, um estado espiritual de vivos. É mais ou menos quando Ezequiel foi levado até o vale de ossos secos. Ele chegou e Deus falou assim: pode esses ossos reviver? Ele falou assim: o Senhor sabe, porque humanamente falando não poderia. E aí ele falou: profetiza ao filho do homem. E ele profetizou. Então teve um rebuliço, um barulhão, os ossos começaram a se juntar. Veio tendões, veio nervos, veio pele, veio todos os órgãos vitais, fisiologicamente, biologicamente perfeitos. Mas não havia vida, não havia espírito. Estava um exército, porém morto. A diferença é que não eram mais ossos, eram pessoas, estruturas, cartilagem, pele, mas estavam ainda em estado de morbidade, mortos. Mas aí ele falou: agora falta vida. E aí ele falou: profetiza a vida. E ele profetizou, veio os ventos do 4 pontos, veio vida sobre aquele exército. E aí todos passaram a ter vida. Nós estávamos mortos, e Deus nos deu vida pelo seu Espírito, pela sua graça, nos trouxe vida. Nós estamos falando aqui de graça exclusivamente para a salvação, porque não tem nada que você faça, como eu falei naquela roda: eu vou fazer porque eu vou ser salvo, eu vou fazer porque... Não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer para Deus salvar. Apenas crer. Apenas crer. Agora não tem nenhuma obra que você possa falar de misericórdia e falar: não, ele é tão bonzinho, eu vou salvar. Não tem. E aí, por que não conseguimos acreditar nisso? Que não merecemos nada e Deus nos dá de graça a salvação. E aí ele continua aqui, Paulo falando: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais, para mostrar o que? Nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça. Isso já tem muito tempo que Paulo escreveu. E estou aqui ainda falando para quê? Para demonstrar que as incomparáveis riquezas da sua graça, para mostrar para as eras
isso hoje, mas eu creio que se Cristo não vier daqui 100 anos, pessoas ainda irão pregar isso. E qual é o problema? Pessoas ainda não conseguem crer nisso. Por isso que a gente está pregando isso. Eu quero que hoje aconteça um rompimento de paradigma mental. Para você entender que Deus te ama, Deus te salvou e Deus faz as coisas simplesmente porque Ele te ama. Não porque você merece ou porque você faz alguma coisa que vai resultar bênção para a sua vida. Teve uma época da minha vida que eu pensei que era assim. Que quanto mais eu fazia, mais eu recebia de Deus, e eu entendi que não era. Eu falava para Joyce assim, às vezes eu falava, Joyce, dinheiro não cai do céu não, tem que trabalhar. E eu trabalhava em 2 empregos, vendia coisa, fazia um monte de coisa. Eu falava, meu Deus. E aí eu comecei a entender que não era, quando você trabalha, você recebe o que é seu salário, pronto. Agora quando você recebe o que você não merece, é graça. Glória a Deus. E aí, dando continuidade, ele fala, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. Porque imagine o tanto de pessoas que estariam se achando aqui os melhores, e que teriam lugares melhores no céu, que seriam mais achegados de Deus, que se acham melhores. É para ninguém se gloriar não, é simplesmente pela graça. Mas olha só, o que diz aqui em Romanos 4, 3 e 5. O que Deus fez em nós? O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Isso é a justiça de Deus. Quando nós não merecemos nada, Deus nos justifica. Ora, o salário do homem que trabalha é considerado como favor. O pastor te pregou isso aqui já. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Imagine só. Como eu disse aqui, eu trabalhava e recebia meu salário. Agora imagine que eu não fosse nem um dia do mês e chegasse lá e falasse assim, me recebeu meu salário. Ficar falando assim, brincadeira, né? Não, eu tenho fé. Olha aqui, ó, olha o que a Bíblia fala. Que Deus justifica o ímpio pela sua fé. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Você está entendendo, meu irmão? Que Deus, por mais que você não trabalhou, mas só pelo fato de você crer que Ele pode te dar, Ele te dá. Mas eu não importa, eu te dou. Você crê que eu te dou? Acho que as pessoas não estão conseguindo acreditar nisso. E eu estou vivendo isso. A única coisa que é necessária é fé, meus irmãos. Diz aqui em Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, porque você era injusto, e Deus te justificou pela fé. Temos paz com Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos fé para esta graça na qual estamos firmes, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, a fé que você tem, você se apresenta diante de Deus com ela, e você tem acesso a essa graça. E uma vez que você tem acesso a essa graça, você está firme. E se você tem que se gloriar em alguma coisa, é só no sacrifício de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mas você não trabalhou, querido. Como que você quer alguma coisa? Mas eu estou firme no sacrifício de Jesus, que fez por mim e trabalhou por mim. Aleluia! Mas isso não deve ser verdade. Como vai receber se você trabalhar? A Bíblia diz isso, meu Deus. Ele diz para nós nos aproximarmos em Hebreus 4,16, no trono da graça com toda a confiança. Tiago diz que aquele que duvida é como aquela folha que o vento leva para cá e leva para lá. Nós temos que nos aproximar diante de Deus com toda a confiança. Hebreus 4,6 diz que aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Glória a Deus! Falei de graça só para a salvação até agora, mas a graça também te ajuda na necessidade. Aleluia! Por exemplo, eu tenho 40 anos. Eu sei que você não acredita, tudo bem, bem. E quando eu tinha 27 anos, faz tempo já, comecei a fazer um curso de auxiliar de enfermagem. Eu trabalhei dos 14 até os 20, até os, sei lá, 14 mais 15, 29, até os 29 numa loja de autopeças. 15 anos fiquei trabalhando numa loja de autopeças. Roda de rato. Eu saía daquilo, sempre aqui, todo dia mesma coisa, 15 anos.
E aí, foi mais ou menos nessa época que eu conheci a Joyce, 26, 27 anos, aí nos casamos. Ela trabalhava no Hospital Santa Marcelina aqui como auxiliar de enfermagem. Eu saía da minha casa 6 horas da manhã e voltava 8 da noite. E ela saía 10 para 7 e 1h10 estava em casa. E eu falei, rapaz, esse negócio de trabalhar na enfermagem é bom, né? Ilusão. Mas é bom, não posso reclamar, é bom. E aí, comecei a fazer o curso. Mas você já tem 27 anos, rapaz. Quem faz curso aí tem 18, você vai entrar no mercado de trabalho com 27 anos. Eu falava assim, eu não sei, mas Deus está comigo. Como que vai ser? Não sei, mas Deus está comigo. Eu mudei a minha mentalidade. Eu mudei essa mentalidade porque eu vi assim, vai fazer curso pra quê? Thaís, 15 anos, rapidinho, se daqui mais algum tempo dá pra se aposentar. Tá de boa aí, ó, o salário não é ruim, trabalha na autopeça, o patrão gosta. Não, mas era uma agonia, um negócio não saía, não via mudança na vida. Eu falei, não, se você tá trabalhando aqui, no meu lugar e tá bem, irmão, eu não tô falando pra você sair, mas eu não tava. E aí eu falei, tem que mudar. E aí eu fiz o curso, e aí o pessoal passava na hora do almoço, ia descansar, e ia lá o doutor estudando. Quer ser doutor? Ficava falando pra mim, né? Eu ficava estudando, eu queria sair de lá. E aí, primeira prova, já passei, fui no Santa Marcelina, não fui daqui, mas foi no Itaquá, comecei a trabalhar lá. Quando eu comecei a trabalhar, já tinha 6 meses de faculdade, que eu entrei no segundo semestre. Olha só, comecei um curso no segundo semestre com 2 meses de aula. Eu estava já 15 anos sem estudar. Mas Deus deu misericórdia, deu 50% da bolsa, conseguimos estudar. E aí, terminei a faculdade já com 30 e fumaça, 32, 33. Agora você queria trabalhar com 33 anos. De enfermeiro. Um monte de menina, um monte de gente saindo da faculdade com 22, 23 e vai querer trabalhar. Falei, irmão, assim, ó, eu me esforço, eu faço a minha parte, porque a graça, é bom entender, porque tem pessoas que acham que a graça é você acordar meio-dia, e a graça chega lá e te dá, enfim, eu ia falar besteira. Eu ia falar, chega lá e te dá o Bolsa Família e um monte de coisa. Não é isso. A graça te dá um outro. Deus não trabalha com quem fica na inércia. A graça de Deus não atua na inércia. O que eu tenho que fazer para a graça de Deus atuar na minha vida e em todas as outras necessidades? Só entrar no fluxo. Qual o fluxo? Do funk? Não, no fluxo da graça, irmão. A graça está atuando. Se você fica parado, a graça continua atuando. Você tem só que entrar no fluxo da graça. Tipo o negócio do Nemo, não tem lá aquele tubo? É só você entrar, meu irmão, e flutuar na graça. Se você não entra naquele tubo, o negócio não acontece. Aleluia! Essa vem de Deus, né, meu irmão? Procurando a graça. Porque tem gente que acredita que a graça é você ficar em casa, acordar meio-dia, ficar no Facebook, no WhatsApp, e a graça vai chegar lá e falar, já que não é pra fazer nada, você estava morto, vim te dar a vida, vou te dar um monte de peça. Não, você tem que se esforçar. Mas não é por meio do seu esforço, porque se você trabalha, o que você recebe é digno seu, tá aqui, ó. Olha aqui, ó, Romanos 4, nós lemos. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, Romanos 4, 3, mas como dívida. Trabalhou, tem que receber. Ok? Mas aquele que não trabalha, aí você fala assim, aquele que não trabalha recebeu também. Peraí, é diferente. É diferente. Tem pessoas que que nem o meu caso, com 30 e poucos anos, a pessoa fala assim, não vai acontecer nada. Você não vai conseguir entrar na faculdade, você não vai conseguir trabalhar. Eu falava assim, talvez eu nem consiga mesmo. Mas assim, eu estou fazendo a minha parte. Mas eu creio que além da minha parte, atua uma coisa que é muito maior do que eu. E que quando eu entrego o meu currículo, tem 100. A pessoa pega o meu e fala assim, eu vou chamar esse. É nisso que eu creio, isso é a graça. Isso é a graça. É aí que a graça opera. Eu merecia estar lá? Não. Você está entendendo, meu irmão? Não é porque a graça atua na sua vida que você não vai levar o currículo. Não é porque a graça atua na sua vida que você não vai estudar. Não é porque a graça atua na sua vida que você não vai dar o seu melhor no seu trabalho. E aliás, quando você trabalhar, lembra da Bíblia, eu falava assim. Esses dias eu falei isso pra Joyce, quando eu trabalhava naquela loja que eu falava assim, ó, que era os meus últimos anos e eu nem sabia. Eu falei assim, eu vou sair dessa loja, mas eu vou deixar esse estoque aqui impecável. Impecável. Porque quando eu sair daqui, eu vou voltar daqui 10 anos e vai estar tudo do
jeito que eu deixei. E eu volto lá daqui 10 anos e tem minhas letras lá, irmão. Minhas letras lá. Porque eu dei o meu melhor. Eu Aleluia! Assim, eu já vi que está escrito em Colossenses. Quando você trabalhar para o homem, trabalha como se fosse para Deus. Porque Deus vai te abençoar. Aleluia! E Deus quer me abençoar. E agora quer morar na Europa. Na Europa. Na minha família não tinha ninguém que fez faculdade. Aí eu falava assim, mas eu posso, porque Deus está comigo. Não é porque eu sou o melhor, porque Deus opera através da minha vida em favor de mim, porque Ele é bom. E eu mudei a minha mente em relação a essas coisas. E aí eu tô indo. Eu vou agora em dezembro, volto depois em fevereiro. Deus está no controle, irmão. E aí, quando vem os momentos de angústia, a graça de Deus opera. Eu estava esse dia sem dormir, já mandei tudo foco aqui que eu pegar. Estava esse dia sem dormir, e aí uma angústia, preocupado, Jesus vai vender tudo, e se vai chegar lá e não der certo, meu Deus, eu estou levando 2 crianças, 2 pessoas, 3 bocas, e como que vai ser esse negócio? E eu pensando, e a angústia, começou a ser uma opressão. Aí eu falava assim, eu só não vou voltar por vergonha, eu só não vou voltar atrás porque eu já falei, vai ser vergonhoso. Eu fiquei vivendo uma semana com isso na minha cabeça. E aí eu falei assim, meu Deus, preciso de uma resposta. Aí, toco no celular, mensagem, direto já de áudio, não teve nem paz do Senhor, nem bom dia, nem nada, direto já de áudio, Henrique Romaiola. Meu irmão, mas ele trouxe uma palavra confortadora para o meu coração. Eu falei, meu Deus, meu irmão, eu estava orando por você. Aliás, eu estava orando aqui em casa. Olha como é bom as pessoas que oram, né? Olha como é bom as pessoas que oram. Ah, mas eu estou na graça, não preciso orar. Não? Aí você vive essa vida. Aí ele estava orando e falou, meu irmão, do nada. Aquela voz, do nada, meu irmão. Veio a seu nome na minha cabeça. Eu comecei a orar por você. Eu falei, meu Deus, eu preciso ouvir isso, Jesus. Ele falou, irmão, sabe qual o texto que Deus me deu? Eu falei, amém, não pode falar. Aliás, não pode falar, que estava só ouvindo a mensagem. Aí ele falou assim, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam indo em direção àquela fornalha, eles estavam indo em direção, e quanto mais ficava quente, mais estava próximo um milagre. Deus pode falar, quanto mais está ficando apertado, difícil, oprimido, é que o seu milagre está chegando. Esse conforto para a minha vida, porque a graça de Deus operando. Mas isso requer o quê? Uma mudança de mentalidade. Crer que isso de fato é real. Crer que isso é real. Que não é papo furado de pastor. Que não é jargão de púlpito de igreja. É a palavra de Deus. Por isso que eu perguntei se você cria. Porque é a palavra de Deus. E requer uma mudança da mente. Porque se você não muda sua mente, você vai sempre com aquele pensamento de autocomiseração. Eu não sou digno, eu não mereço. E é por isso mesmo que Deus quer te dar, porque você não é digno e nem merece. Porque a partir do momento que você falar que merece, Deus não vai te dar. É justiça própria. São os seus próprios frutos que você vai estar escolhendo. Você merece ter um carro novo porque você trabalhou? Merece. Mas enquanto você não tem condição, não precisava nem trocar, e Deus te dá é graça. Nós falamos sobre graça e salvação, mas quando nós entramos aqui em Hebreus 4:16 diz que nós recebemos misericórdia, encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é a sua necessidade? A graça te ajuda. Entra no fluxo aí, meu irmão. Como eu falei, oh glória a Deus. Mas aí nós temos uma mente. Deus quer que nós tenhamos a liberdade de uma mentalidade cativa ao pecado. O que é isso? Deus quer libertar você dessa mentalidade que está cativa ao seu pecado. Porque Deus, você estava morto, Deus já te trouxe, e trouxe com vida. O pecado não tem mais domínio sobre você, porque você estava morto por causa do pecado. Nós vemos isso? Vocês estavam mortos por causa do pecado e transgressão. O que era isso? A causa da morte. Mas Jesus veio e deu vida. E o pecado e a morte ficaram lá. Não tem mais poder sobre você. Deus já te salvou. Deus já te salvou.
que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente então? Porque Paulo, quando está escrevendo isso para os romanos, eles perguntaram: que papo é esse? Como assim? Não estamos entendendo. Paulo falou: não, de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, não devemos continuar vivos para ele. Porque o próprio Paulo, de novo, em Romanos, ele fala assim: irmãos, por misericórdia de Deus, eu peço que vocês ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, racional de vocês. Que não se moldem ao padrão deste mundo, que ele já falou em Efésios, que nós lemos. Porque nós estávamos seguindo o curso do mundo. Mas ele falou: eu não quero que vocês se moldem ao padrão desse mundo, mas eu quero que vocês se transformem pela renovação da mente e que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Porque olha só, para encerrar, quem vive segundo a carne, Romanos 8:5, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Se você só vive pensando em coisas da carne, a sua mente vai estar voltada para aquilo e nunca vai mudar e entender que Deus vai te abençoar por meio da graça. Mas aí ele diz: mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. E se há alguma coisa boa para se pensar, Paulo também fala, que seja tudo que é de bom, louvável, perfeito, que agrada a Deus, ocupe somente com isso. Ocupe somente com isso, meu irmão. Deus quer te abençoar. Porque Romanos 8:1 diz assim: porque não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Jesus Cristo, o Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. A graça de Deus, ela atua tanto para a nossa salvação, também quanto para as nossas necessidades da vida. Porque é muito comum a gente ouvir sempre que a graça de Deus atua somente na salvação, que é um favor merecido, e se nós merecêssemos alguma coisa é o inferno, e que tudo de bom que nós fizéssemos resultaria em inferno. Mas Deus, pela sua graça, nos salvou, mas Ele continua nos abençoando mesmo que nós não merecemos.